Bem-vindo ao curso de Programação em Java. Bom, se você já chegou até aqui, então quero te parabenizar, primeiro de tudo. Espero que vocês estejam gostando, curtindo e entendendo aí as aulas. Estejam fazendo aí os testes de vocês, mexendo aí com as aplicações que a gente viu até agora, tá? Porque é bem importante, nesse ponto, a gente já ter todos os conceitos que já foi passado bem sólidos, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês um programa leitor, né, para a gente dar continuidade e conseguir aprimorar aí o uso das nossas técnicas. Tá? Então vamos lá, vamos criar uma nova classe aqui para a gente dar continuidade. Então, novo, vamos colocar aqui o 3, programa leitor. Vamos colocar para fazer o nosso método main. Vamos seguir o padrão das aulas. Certo. Bom, então o programa leitor, tá? Da mesma maneira que a gente pede para o programa exibir para a gente uma imagem na tela, né? o print, né? Que é aquele que a gente faz, a gente também pode pedir que o nosso usuário insira alguma informação dentro do programa. Assim ele vai conseguir mexer com as variáveis. Tá? Então, basicamente, o Java usa um sistema que se chama scanner. Né? Então, é scanner. Então, a gente vai chamar o scanner. Vamos dar uma variável para a gente acessar esse scanner. Então, a gente pode colocar... geralmente, quando a gente está aprendendo programação, a gente já tem que ter uma noção básica do inglês, porque todos os códigos, toda a linguagem de programação é em inglês. Tá? Então, eu não vou fugir muito disso, eu não vou usar muitas palavras em português. Vamos, a partir de hoje, começar a usar palavras em inglês para vocês se acostumarem a isso. Então, scanner, vamos usar uma variável chamada read, que é ler. Então, vai ser igual a new scanner, abre parênteses, e aqui a gente vai chamar a função do Java que faz isso, que é o system.in. E beleza. Só que a gente tem que importar isso aqui para a nossa classe, tá? Porque isso aqui é um método que está dentro do Java, né? E a gente não pode simplesmente escrever se esse método não está aqui. A gente tem que importar esse método. Então, aqui na mensagem de erro, você já pode ver. Ó. Então, você só passa o mouse aqui por cima, ele já vai pedir para você importar. A gente vai importar o scanner java.util. Tá? Então, você vê que ele importou aqui, ó, import java.util scanner, e sumiu o nosso erro. Tá? Então, aqui a gente preparou o sistema para ele ler alguma informação do usuário e a gente vai conseguir chamar isso com a nossa variável read. Tá? Então, para exemplificar aqui, vamos fazer um exemplo bem prático. Vamos dar um print, sysout. Digite o seu nome. Tá? E aqui tem duas formas da gente fazer isso. Tá? A gente pode declarar uma variável aqui, uma variável do tipo string, igual a null, né? Porque quem vai preencher isso aqui vai ser o nosso usuário. Então, vamos dar um nome, variável string tipo null. Ou a gente pode fazer isso direto no programa, né? Então, string nome vai ser igual a read, que a gente vai chamar no nosso método de leitor, ponto next line. Tá? Opa, digitamos errado aqui, read next line. E colocar um parênteses aqui para chamar o método, certo? Bom, aqui ele está dando um erro porque a gente está duplicando a variável, né? Você pode passar por cima e ele te mostra o erro. Olha lá, duplicate local variable name. Então quer dizer que a gente está usando uma variável duplicada, mas aqui é para ilustrar que tem duas maneiras de você utilizar. Para exemplificar para vocês, eu vou trocar isso daqui para nome2. Tá? Perfeito. Então, como a gente já declarou nome, a gente poderia simplesmente fazer assim, ó, nome é igual a read.nextLine. Você vê que ele já completa ali para a gente, né? Next line. Entenderam?
Então aqui basicamente são duas maneiras de você executar a mesma coisa, tá? Essa primeira aqui a gente primeiro declarou a variável, tá? E depois chamamos ela aqui, do jeito que vocês estão vendo. E nessa aqui a gente fez tudo em uma linha. A gente já declarou a variável e já chamou o método leitor, certo? Então como que isso vai funcionar? Aqui basicamente se a gente executar, ele já vai guardar a informação dentro dessas duas variáveis, né? Então, vamos usar o primeiro exemplo, esse daqui, que ele já está bem completo em uma única linha. Tá? Então, vamos apagar isso aqui, só para exemplificar para vocês. Tá? Então, depois que ele digitar a variável, a gente vai mostrar na tela, né? Para a gente ver o que o nosso usuário digitou. Então, a gente chama um sysout, um print, vamos printar na tela. Opa, sysout, printar na tela. O usuário digitou, dois pontos, dá um espaço, sinal de mais para concatenar. Então vai mostrar o quê? Vai mostrar o que está dentro da variável nome2. Simples assim. Ctrl S para salvar. Vamos dar um play. Não ok. Digite o seu nome. Tá? Se você pôr o cursor aqui, ele vai ficar piscando para a gente digitar alguma informação. Então vamos digitar. Meu nome é Marcos. E dá um Enter. O usuário digitou Marcos. Viu? Então basicamente o que aconteceu foi, a gente chamou um comando para mostrar na tela essa mensagem, digite o seu nome. A gente chamou um método de dentro do Java que vai ler o que o usuário digitar e guardar na variável nome2, tá? Isso aqui é bem importante vocês terem em mente para entender tudo que está acontecendo. E depois a gente chamou um método para mostrar na tela o que o usuário digitou dentro da variável nome2. Então, basicamente é isso que está acontecendo aqui. Então, se a gente dar um play de novo, a gente pode mudar essa variável. Então, digite seu nome. Agora a gente chama João. João dá um Enter. Então, olha lá, ele chamou que está dentro da variável nome2 depois do que eu digitei. Tá? Então, é basicamente isso. Vamos aproveitar e colocar o que a gente aprendeu novo, esse sistema aqui, lá no nosso caderninho. Lembra do caderninho? Ó? A gente já tem o printout ln. Então, agora a gente vem aqui para o scanner. Né? Então, scanner, lembrando lá, nome da variável é igual a new scanner, abre e fecha parênteses, system.in, system com a letra maiúscula, a primeira letra maiúscula aqui. Tá? Então, lembrando, para a gente sempre fixar o aprendizado, a gente vai sempre explicar o que esses comandos fazem com as nossas palavras. Então, método do Java para solicitar ao usuário inserir alguma informação. Entre aspas, método leitor. É basicamente o que esse comando aqui faz. Tá? Então, salva aí nosso segundo código que aprendemos. Basicamente isso. Bom, então voltando para cá, aprendendo isso, a gente tem várias aplicações agora para a gente usar com tudo que a gente já aprendeu. Bom, pessoal, rapidinho, só para lembrar, a gente já salvou aqui o método que a gente aprendeu agora, o scanner. Vamos salvar também como a gente usa esse método, como a gente chama ele. Né? Então, para usar ele vai ser nossa variável é igual ao nome da variável que a gente definiu para chamar o scanner, ponto, next line. Fecha e abre parênteses, porque é um método, tá? E finaliza aí com ponto e vírgula no final do código. Tá? Então aqui, por exemplo, vamos fazer um exemplo para vocês não ficarem meio perdidos na hora de ler isso aqui. Né? Então, nossa variável, a gente pode chamar ela de nome, é igual a variável que a gente colocou para chamar o método scanner, que foi o read, ponto, next line, tá? Abre e fecha parênteses, dois pontos. Então aqui, exemplo. Aqui, como chamar um método scanner no nosso código.
E aqui é o seguinte, galera. Next line, porque a gente está usando uma variável do tipo string. Então vamos ver isso lá, só para ficar bem explícito para vocês. Né? Aqui a gente está usando uma variável do tipo string. Tá? E se não fosse isso, se eu quisesse perguntar para ele a idade dele, né? Como seria no caso da idade? Então aqui a gente faria de uma maneira diferente. Ao declarar aqui, seria uma variável inteira, do tipo inteiro. E aqui, só para ilustrar, idade. Né? E aqui não pode ser next line, porque line se trata de linha, se trata de string. Então, next int, tá? Que é a próxima variável do tipo inteiro. Então aqui a gente vai chamar a variável idade. Vamos dar um Ctrl S para salvar em um play. Só precisamos mudar isso aqui, né? Digite sua idade. Ctrl S para salvar, vamos dar um play. Então vamos lá, digite a sua idade. Vamos colocar nossa idade, dá um play. O usuário digitou 30. Vocês entenderam como funciona? Então vamos supor, eu não quero do tipo inteiro, eu estou fazendo uma variável do tipo decimal, então seria double. Né? Lembra das variáveis que a gente aprendeu a declarar? Então vamos supor que seja double. Aqui não pode ser int, é next double, certo? Vamos dar um S, vamos Ctrl S para salvar, play, digite a sua idade. Então eu estou quase fazendo 31, então minha idade é 30,5. Então sempre que a gente for usar uma variável aqui, é ela que a gente usa para chamar o nosso método. Só tem que ficar ligeiro com isso. Então é basicamente isso, a gente vai treinar mais esses conceitos aí nas próximas aulas, então aguardem a próxima aula. Até mais.